Cumprimento também todo mundo que participa pelo culto da internet. E já quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Nós temos aqui uma das declarações mais contundentes do Senhor, mais fortes, mais poderosas a respeito da igreja. E eu considero isso muito importante porque nós somos igreja, nós somos essa igreja que o Senhor fala, fazemos parte dessa igreja que o Senhor fala. Então fica manifestado qual é a nossa identidade quando o Senhor faz essa declaração. Mais do que identidade, fica manifestado quem nós somos aos olhos de Deus e quem nós somos aos olhos de Satanás. Portanto, é muito importante termos uma postura coerente com o que nós somos aos olhos de Deus, sendo igreja. Versículo 18, eu nem vou ler ele todo, a parte que eu vou concentrar nesta manhã para falarmos sobre os amigos de Deus que zelam pela igreja. Os amigos de Deus cuidam da igreja. A parte do versículo que eu vou usar como base para isso é essa: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, quando se abrirem contra ela, ou as portas do inferno que estiverem fechadas para não permitir que ela destrua a obra que o inferno está fazendo lá dentro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vou mencionar de novo esse texto. Olhe para a Bíblia, olhe para a tela, ou olhe para mim. E sobre esta pedra é Jesus, sobre Ele mesmo, sobre a palavra que Ele representa, sobre o que Ele diz, sobre a sua verdade, que é a única. Sobre esta pedra vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Tem duas coisas que eu quero salientar nesse texto que são muito importantes. A primeira delas é que a igreja é propriedade de Jesus. A minha igreja. Todo aquele que se levanta contra a igreja está se levantando contra Jesus. Todo aquele que serve a igreja está servindo Jesus. Tudo aquilo que fazemos em favor ou em prejuízo da igreja, estamos fazendo a Jesus. A minha igreja. A igreja não é de uma denominação, a igreja não é de um líder, a igreja não é de um povo, a igreja não é desse mundo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. A minha igreja, você pode dizer glória a Deus, porque você faz parte de uma instituição que não é de pessoas, que não é de um país, que não é desse mundo. Você faz parte de uma instituição que é do Senhor Jesus Cristo. A minha igreja, Ele toma a posse dela. Ele afunda e toma a posse dela.
E a outra verdade, ela está protegida contra as investidas de Satanás. Ela está protegida. A minha igreja está protegida e o inferno não prevalece contra ela. Esperto quem fica dentro dessa igreja, quem faz parte dessa igreja, quem é identificado nessa igreja. Por quê? Porque essa igreja é de Jesus e Ele garante proteção a essa igreja. Quem faz parte dela está protegido e o diabo não pode tocar nessa pessoa. É a minha igreja, disse Jesus. Aleluia. Que é essa igreja? Essa igreja é o corpo invisível de Cristo, invisível aos olhos do mundo. Ela é invisível nos padrões humanos. Ela não é discernida, ela não é entendida por quem tem uma mente natural, por quem tem uma mente que não é espiritualizada, uma mente carnal. Ela não é discernida, ela não é compreendida na extensão do que ela representa. Por quem não tem uma mente que foi regenerada pela palavra de Deus. Por quem não tem uma mente que é assemelhada à mente de Cristo. A igreja é um corpo invisível aos olhos humanos. É um corpo não compreensível na razão natural das pessoas. Mas ela se manifesta ao mundo. Ela se materializa ao mundo através de uma missão que deve ser cumprida por cada igreja local, por cada comunidade que é chamada a se agregar, por cada grupo de pessoas, maior ou menor, numa casa, num templo bonito como esse, num salão simples, mas que é ajuntada por dezenas ou milhares de pessoas. Essa igreja invisível, essa igreja não notável aos olhos humanos, só tem uma maneira de se expressar neste mundo. Porque embora ela seja invisível, ela seja espiritual, essa igreja não foi gerada para ficar lá no meio dos anjos. Não foi gerada para ficar satisfazendo Deus lá diante do seu trono. Ela foi gerada de forma invisível, para se manifestar nesse mundo. Jesus até chega a dizer, ela é o sal da terra, e ela é o quê? A luz deste mundo. Então ela é chamada para se mostrar, como ela é invisível. Ela não tem como se mostrar se ela não for materializada por ações, por comportamentos. Agora a igreja é uma instituição. Então quem é que age? Quem é que tem os comportamentos? Aqueles que estão dentro dela. Aqueles que fazem parte dessa igreja invisível. É que tem os comportamentos que materializam essa igreja invisível aos olhos do mundo. Os irmãos estão me entendendo? É essa igreja invisível que o apóstolo Paulo fala tão bem dela, explica tão bem o que ela é, como sendo um corpo invisível, na carta aos Efésios. Vamos olhar. Quero te convidar a escolher a maneira como você vai olhar os textos que eu vou indicar. Na sua Bíblia, na tela. Eu vou dar até algum tempo para você achar os versículos, marcar, na medida que eu for citando, para percebermos como que o apóstolo Paulo identifica, mostra essa igreja visível a um mundo material. Ele diz, em primeiro lugar, que essa igreja invisível está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Você encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Quem faz parte dessa igreja invisível está na postura que essa igreja tem, assentada nas regiões celestiais. As regiões celestiais, irmãos, é tudo que está sobre a terra até os céus, o trono de Deus, que é invisível. É todo esse mundo que não é material. Isso é regiões celestiais. Não pense regiões celestiais lá no céu, lá em cima. Não, ela começa aqui, desse chão. E ela vai até o trono de Deus. Todo esse espaço é o que a Bíblia chama de regiões celestiais. Então essa igreja invisível se manifesta nas regiões celestiais assentada. Assentada. Essa situação de estar assentada tem duas conotações importantes a ser observada. Primeiro, se assentar dá um sentido de descanso. Se assenta para descansar. Então essa igreja, ela, mesmo em meio a todo o cansaço que esse mundo dá, mesmo em meio a toda a dificuldade que esse mundo tem, mesmo diante de todas as aflições que você tem, quem faz parte dessa igreja aprende a sentar. Fala para o seu irmão, você precisa aprender a sentar, irmão. Deixar de ficar agitado com os seus problemas, deixar de ficar conturbado, perturbado com as suas aflições, com as suas preocupações. Você está no mundo espiritual, diz a Bíblia. Se você é igreja, você e eu estamos assentados. Mas não estamos assentados na solução do problema. Não estamos assentados na expectativa. Não estamos assentados pela capacidade ou experiência que temos. Esse texto, Efésios 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus. Como é que se assenta em Cristo Jesus? Crendo no que Ele fala. E sabe o que Ele disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não andeis ansiosos, com que haveis de comer, com que haveis de beber, porque as aves do campo estão vestidas por Deus, e as aves não se preocupam com o que vão comer, e Deus as alimenta. E você, meu pequeno rebanho, vale muito mais do que as aves, vale muito mais do que os lírios do campo. É o que Jesus diz. Então a igreja, ela é composta por pessoas que se assentam no que Jesus diz e não se preocupam, e não se desesperam, e não ficam angustiadas. Não admiram o tamanho de Jesus, dizendo, mas o meu problema é muito grande. Não, fala para o seu irmão, a tua fé que é muito pequena, irmão. Não é o teu problema que é muito grande, a tua fé que é muito pequena. Por isso que há desespero, por isso que há aflição, por isso que diante dos problemas desmaia, por isso que diante das lutas esmorece, por isso que diante das dificuldades se abate a ponto de desanimar. Por isso que o choro que Jesus, a Bíblia diz, eu posso dizer Jesus, né, pastor Daniel? A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a pessoa que não assenta, o choro dura a semana inteira, o choro dura o mês inteiro e a vida inteira. Mas a igreja está assentada, descansando em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a igreja. Antes de eu falar a segunda conotação que estar assentado nas regiões celestiais implica, eu preciso mostrar uma outra condição que acontece nas regiões celestiais. E aí nós vamos para Efésios 6:12. Efésios 6:12. Ali está dizendo
Efésios 6, 12. E ali está dizendo que nós estamos nas regiões celestiais lutando contra demônios. Estamos sentados lutando. Sabe quem luta sentado? Comandantes, generais, quem dá ordem na batalha. Soldadezinho ralé fica correndo de um lado para o outro. Fica fugindo de bala, correndo de tiro, com medo do inimigo, se escondendo nas trincheiras. Soldadozinho qualquer fica com medo do inimigo. Fica lutando, corre risco de morrer. Mas o Senhor diz que nesse campo minado de batalha, nós estamos sentados, porque Ele nos deu a condição de, com a nossa boca, vencer o adversário. A palavra na nossa boca vence o inimigo. Você pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia diante dessa verdade. Estamos assentados, isso implica que nós estamos no comando. Não é o diabo que está no comando, nós estamos no comando. Nós estamos assentados. Põe o diabo para correr, põe o diabo para fugir. Abre a sua boca no dia a dia e declara que o sangue de Cristo te lavou, que o nome de Jesus é poderoso, que o diabo já perdeu. General mudo não vence batalha, porque ele tem que dar ordem. General calado não vence batalha, porque ele não passa estratégia, ele não determina as coisas, ele não diz o que deve acontecer. General mudo não orienta os outros soldados, sabe? O pai de família mudo não cuida da sua casa, o líder mudo não cuida do seu pequeno rebanho. A pessoa muda, aquele crente mudo, não cuida das circunstâncias da sua vida. Está assentado para comandar. Está aceitado para abrir a boca e sair torpedos de guerra. Abrir a boca e sair a palavra que muda as coisas. Pelo menos muda o seu interior. A Thalita citou um versículo, eu quero usar o versículo, eu não lembro, Salmo 45:6, o teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Aí alguém fica pensando, mas acontece a guerra lá no Golfo, lá na Rússia, e Deus está governando, tem a maldade espalhando no mundo, como é que Deus está governando? O teu trono permanece para sempre. Tu governas com cetro de justiça, mas o mundo é tão injusto, tão maldoso. Aí não está falando da terra, está falando da terra chamada você, não da terra chamada mundo. É aquele que faz parte da igreja, que está sentado nas regiões celestiais e diz: aqui não tem lugar para Satanás, para injustiça, para maldade, para o reino das trevas imperar, porque o trono de Deus permanece aqui para sempre. Pode acontecer o que acontecer, o trono de Deus está aqui. Vocês entendem? Entendem? É um trono, é um cetro na individualidade de cada um. Haverá o dia que Ele reinará sobre toda a terra e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas estarão com Ele, reinando, aqueles que hoje já têm o trono na sua vida. Já tem o cetro dele comandando as coisas na sua vida. Essa é a igreja. Essa é a igreja que Jesus diz que está assentada nas regiões celestiais, no comando de uma batalha. Mas tem mais uma coisa muito importante. Essa igreja não está lutando sozinha, comandando sozinha. Ela não tem uma capacitação maior do que a bênção de Deus na vida dela. Do capítulo 1 de Efésios, versículo 3.
capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é bendito, porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse texto, normalmente, ele é usado fora do contexto, ele é muito mal aplicado e interpretado, normalmente. Aí não está falando de bênçãos materiais, aí está falando de bênçãos espirituais. Aí não está dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais, lutando contra demônios, dando voz de comando, sendo essa igreja, e o nosso carro não fura pneu. E nós temos a melhor casa para se morar. E nunca temos adversidades na vida. E não temos problemas para resolver. E sobra dinheiro. E saúde nunca falta. Aí não está dizendo isso. Aí está dizendo que no meio desse contexto todo, nós estamos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. As bênçãos espirituais não são recolhidas deste mundo, mas são recolhidas do reino de Deus. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito. O que significa isso? Que no meio de tudo isso, nunca perde a paz, nunca perde a alegria, nunca perde a serenidade, porque está abençoado com toda a sorte de bênçãos do reino de Deus na sua vida. Ou seja, os valores que Deus coloca dentro de nós que nos dá sustento. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo vos lá dá. Não perturbeis o vosso coração. Jesus diz que Paulo diz que a nossa alegria é completa, devemos sempre nos regozijar no Senhor. As bênçãos espirituais é em forma de alegria, é em forma de paz. Amém, irmãos? Vamos prosseguir um pouco olhando sobre essa igreja. Então, essa igreja que é invisível, ela se reúne de forma visível, se agrega, se manifesta através de grupos de pessoas, e aí ela passa a ser uma propriedade particular de Jesus. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha aí, é minha igreja. Amém, irmãos? Não é isso que Jesus falou? A minha igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus. E porque nós somos de Deus, Deus tem ciúme de nós, irmãos. Porque nós somos igreja, propriedade exclusiva de Deus, então o Senhor cuida de nós com ciúme. O Senhor não gosta de ver alguém que é da igreja namorando o mundo. Ele não concorda, ele não aceita. Os maridos que estão aqui, eu quero lhe perguntar uma coisa: você empresta sua mulher para alguém? Falaram na hora, tem hora que a gente fala, eles estão meio dormindo com as coisas. Mas nisso daí já tem uns que olharam até bravo para mim. E as mulheres que estão aqui, dá para ceder o marido por meia hora para alguém? Como é que uma propriedade exclusiva de Deus pode viver meia hora vivendo em favor das coisas dessa vida como se fosse esposa ou marido do mundo? Como que alguém que é uma propriedade de Deus pode se apaixonar por esse mundo, por hábitos, por comportamentos, por atitudes desse mundo e ter isso como coisa normal da sua vida? Não dá. É por isso que o apóstolo Tiago, ele escreve no capítulo número 4, no versículo 5, usando a NVI, e ele diz o seguinte na NVI: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo que habita em nós, na igreja, tem ciúmes. Tem ciúmes porque ama, porque zela por nós, porque cuida de nós, porque nós somos propriedade de Deus.
E nós somos chamados, eu estou fazendo uma parte doutrinária, introdutória, daqui a pouco eu vou aplicar num texto bíblico e nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Nós somos chamados a cuidar de nós mesmos e a cuidar da igreja. Você cristão, quantos estão aqui que são crentes em Jesus Cristo, já entregaram a sua vida a Jesus? Podem dizer, eu sou um salvo. Eu tenho evangelizado pessoas e eu pergunto para as pessoas se elas são salvos. Elas dão de ombro. Não sei, só Deus sabe. Alguns que não respondem, dá aquela saída que quem não sabe o que dizer faz, né? Não tem o que dizer. É assim, na verdade não sabem o que são. Eu pergunto para você, responda sem falar se for o caso, mas responda para você mesmo. Você é um salvo? Você é uma salva? Porque quem é salvo sabe que é salvo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus está sempre em nós e Ele está declarando, você é meu. Não é da mente, não é um convencimento, é uma convicção gerada pelo Espírito Santo. E essas pessoas salvas, elas precisam zelar pela igreja. E elas zelam pela igreja cuidando de si mesmas e cuidando da igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, aqui está fazendo uma alusão sobre família, mas traz uma menção importante para nós no versículo 5. Fala sobre o marido para governar sua família, que é um obreiro, e depois diz, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu quero me apegar a esse cuidar da igreja de Deus. Tem uma mensagem implícita aqui. Qual é a mensagem? Nós temos que cuidar da igreja de Deus. Você me ajuda nessa mensagem? Me ajuda aí com quem está do seu lado. O que nós precisamos fazer? Cuidar da igreja de Deus. Cuidar da igreja, fique com isso na sua mente, em toda a expressão dela. Cuidar nessa igreja invisível. Cuidar dessa igreja que os olhos humanos e naturais não veem, mas cuidar dessa igreja que materializa a igreja visível, que aí é a igreja local, aquela que eu falei, algumas grandes, outras pequenas, cada um tendo a sua igreja e cuidando dessa igreja. Nós cuidamos da igreja e nós cuidamos da igreja. Precisa saber cuidar da igreja de Deus. Nós cuidamos da igreja de Deus, em primeiro lugar, cuidando de nós mesmos. Quem não cuidar de si mesmo não pode cuidar da igreja. Versículo 15, nesse mesmo capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo diz assim: se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ele traz mais alguns conceitos sobre o que é a igreja, mas eu não vou entrar nisso. Eu quero só me apegar que ele diz que deve saber se comportar. É evidente, irmãos, que ele não está falando apenas de uma postura física, deve ficar sentado, em pé. Eu lembro quando era jovem, tinha um pastor que dizia sempre no culto, hoje é Santa Ceia, ninguém pode cruzar as pernas, porque é Santa Ceia. Então tem que ficar sem cruzar as pernas, porque... não precisa descruzar não, irmão. Era o pastor lá que dizia isso. Ele falou, ninguém pode cruzar as pernas, não pode cruzar os braços, porque é Santa Ceia. Não é esse tipo de se comportar, não é se comportar num gesto físico simplesmente, embora é lógico, não podemos ter um desleixo no nosso gesto físico, no nosso comportamento. Não dá para sentar no banco na igreja de Deus, estender as pernas, cruzar, para inclinar a cabeça e dormir e roncar ainda, não dá. Tem que ter uma postura assim, mas não é isso que o apóstolo está se referindo. Ele está dizendo como deve se comportar sendo da igreja de Cristo, sendo parte da... Como é que deve se comportar no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, como é que deve se comportar no trabalho, seja patrão, seja chefe de seção, seja empregado, seja alguém que trabalha por conta, como é que deve se comportar no trato com as pessoas, no trato com os negócios, no trato com a própria igreja, como é que
que deve se comportar? Cada um deve saber como deve se comportar na igreja. É assim que a gente vai zelar pela igreja, irmãos. E os verdadeiros amigos de Deus, eles zelam pela igreja. Para concluir essa mensagem, como eu sempre procuro fazer, eu busco um fato bíblico, um momento bíblico, uma história, um personagem bíblico, alguma situação bíblica que explica aquilo que doutrinariamente foi apresentado, aquilo que é uma regra. Então a Bíblia tem os exemplos a serem olhados, vistos, percebidos, para que a gente entenda a doutrina, o ensinamento. E eu vou para um tempo de Israel, que no Antigo Testamento representa o que é a igreja hoje, e podemos olhar para Israel lá atrás, por isso que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento traz a história de um povo para trazer uma luz do que seria a igreja, com valores, com princípios lá, com fatos, com situações, com virtudes e com pecados lá, mostrando como que a igreja deve se comportar. E eu vou para o Antigo Testamento e pego um período do Antigo Testamento, um período que ele está registrado durante 100 anos depois do livramento do cativeiro em Babilônia. Vocês devem saber que o povo de Deus, Israel, ficou 70 anos como escravos em Babilônia e depois foram libertos. E depois de 100 anos, nesse período de 100 anos, nós encontramos a postura desse povo. Esse povo foi levado ao cativeiro porque Deus tinha que curá-los de uma chaga mortal que era a idolatria. Esse povo, na convivência com outros povos, havia assimilado costumes desses povos que tinham outros deuses. Haviam trazido para a vida deles comportamentos e atitudes que os assemelhavam aos pagãos, aqueles que não tinham um único e verdadeiro Deus como seu Deus. E para curar isso, Deus os colocou cativo, numa posição disciplinar, para que eles aprendessem a abandonar a idolatria e servirem ao único Deus. Mais ou menos, Deus dizendo: já que vocês me têm, eu tiro vocês do Egito, eu tiro da escravidão, eu dou o maná do céu, eu faço milagres, eu cuido de vocês, eu salvo vocês, mas ainda assim vocês são teimosos em imitar os outros povos, em viver como os outros povos, em pensar como os outros povos, então eu vou colocar vocês no meio dos outros povos. E Deus colocou lá no centro do império daquela época, Babilônia, e deixou eles 70 anos escravos para serem curados. E eles foram curados da idolatria. E eles saíram curados da idolatria. E passaram-se 100 anos. E como que eles estão 100 anos depois? Eles não estão vivendo a idolatria, mas eles estão vivendo um tempo de negligência com Deus, com o templo de Deus e com as coisas de Deus. Eles se acostumaram com as coisas de Deus e já não estavam mais dando valor às coisas de Deus. O templo já não era mais valorizado, as coisas de Deus não eram honradas. E Deus levanta 3 profetas, escritores nesse período. Ele levanta o profeta Zacarias, e o profeta Zacarias vem com a seguinte mensagem: o Messias prometido virá. Ele virá para libertar o seu povo. Fiquem atentos, porque o Messias virá. Ele levanta o profeta chamado Ageu. E ele usa o profeta Ageu para dizer: cuidem da minha casa, zelem pelo templo, reconstruam o templo que foi destruído na época do cativeiro. Cuidem das minhas coisas. O profeta Ageu se levanta com algumas palavras fortes. Ele diz que o povo está dizendo para Deus: chegou o tempo de eu cuidar da minha vida, chegou o tempo de eu cuidar da minha casa, chegou o tempo de cuidar das minhas coisas. E Deus protesta: vocês falam isso, mas a minha casa fica abandonada, o meu templo fica largado, as minhas coisas são desprezadas. E Deus levanta um terceiro profeta, Malaquias. E Malaquias se levanta para dizer como que eles estavam desprezando as coisas de Deus,
como que eles estavam desprezando o templo de Deus. Malaquias aponta basicamente, irmãos, 4 comportamentos de negligência do povo nesse período. O primeiro comportamento, eles tinham negligência com o culto. Eles eram displicentes com o culto. O culto que no Novo Testamento é representado pelo ato de congregar. Eles eram negligentes. Segundo, eles eram displicentes com o serviço religioso. E isso representa a missão nos dias de hoje que a igreja tem. Terceiro, eles eram negligentes com a santidade, ou seja, com a vida moral deles. A vida que alimentava o interior deles para eles se relacionarem com Deus. Os seus comportamentos que afetavam o seu interior e, consequentemente, afetavam o seu relacionamento com Deus. E quarto, eles eram displicentes com as ofertas e os dízimos, ou seja, com as contribuições. Eles estavam negligenciando essas coisas. Provavelmente, o texto no capítulo 3 que fala de dízimos é o mais conhecido no livro de Malaquias. Quando a gente fala, o pregador fala, vamos abrir a Bíblia em Malaquias, a maioria dos crentes já pensa, capítulo 3, versículo 10. Vai falar sobre dízimos e ofertas, porque lá fala claramente sobre isso. É o texto mais contundente nesse assunto. Mas eu quero, em poucos minutos, falar com vocês desses 4 comportamentos negligentes da igreja daquela época, Israel, com o templo do Senhor. Primeiro, a displicência com o culto. Nós temos isso em Malaquias capítulo 1, versículos 6 a 14. Ali está a negligência com o culto. Vou salientar o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como que desprezamos o teu nome? Agora vejam, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. Havia uma especificação da forma do pão. O culto naquela época, é bom eu dizer isso antes para lembrá-los, o culto era feito através de ofertas de cereais e sacrifícios de animais. Era assim que era oferecido o culto. Era uma forma do povo dizer, eu tiro de mim e dou para Deus. Eu tiro do meu sustento, eu tiro da minha casa, eu tiro do meu gado, eu tiro do meu rebanho, eu pego o melhor e eu dou para Deus. Era uma forma do povo dizer isso, dando trigo, dando pão e dando sacrifícios de animais como oferta ao Senhor. Isso era o culto a Deus naquela época. E o que eles faziam? Enquanto Deus falava, o pão que vocês vão me oferecer é o pão asmo, é um pão amargo, é um pão sem fermento, é um pão que tem que levedar por tanto tempo, é um pão que tem que ficar guardado por tanto tempo antes dele estar pronto. Ele precisa ser feito dessa e dessa maneira. Ele precisa ser feito assim, com essa disposição de ingredientes. E precisa ser preparado por esse tipo de pessoa. Mas, aqui diz que eles ofereciam um pão impuro sobre o altar. O que significa? Diga comigo, faziam do jeito deles. Vamos repetir? Do jeito que achava melhor. Do jeito que achava que se adaptava mais à vida deles. O pão tem que ser esse, mas o trigo, eu não tenho esse trigo. Em vez de eu ter que viajar, andar quilômetros para comprar o trigo, eu tenho um outro tipo de trigo aqui, eu vou dar. Vou dar esse tipo de trigo. Tinha que ser com esse tipo de erva, produzido a oferta junto com o pão asmo. Mas não tinha esse tipo de oferta, ou era difícil, ou era caro, então pegava outro. O animal a ser sacrificado tinha que ser um primogênito, limpo, preparado, organizado para isso. Mas eu tenho um ceguinho aqui, eu tenho um cachorro ceguinho lá na serra. Eu vou pegar meu cachorro ceguinho, Flock, e eu vou dar ele como sacrifício, porque ele já está ceguinho mesmo. O outro, que é o Sansão, é bonitão, é jovem. Esse não, eu vou dar o Flock, é ceguinho. Mas Deus tinha dito, tem que ser um animal puro, animal limpo, o melhor do rebanho. Tem que dar ao Senhor.
eles improvisavam. Era a negligência que eles tinham com o culto ao Senhor. A Bíblia norteia a nossa forma de culto. Ela determina como deve ser o culto. Ela determina como que nós devemos ser, como nós temos que nos portar, como que nós devemos vir ao templo, quando nós devemos estar no templo. Ela determina como é que deve ser a nossa atitude em relação ao culto ao Senhor, na mente, no sentimento, nas emoções, como que deve ser a nossa vida preparada para o culto ao Senhor. Mas tem aqueles que adaptam hoje, tem aqueles que dizem, mas não dá para mim, mas eu não consigo, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso resolver. Então não dá para atender a isso, não dá para fazer do jeito que a Bíblia diz, não dá para observar o que Deus fala na forma de culto. Eu não sou desse jeito, eu sou mais emotivo do que racional, então não dá para fazer daquele jeito, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu sinto. E com isso está sendo negligente com o Senhor, negligente com o culto. Os amigos de Deus zelam pela casa de Deus. Vamos repetir o tema dessa semana? Os amigos de Deus zelam. E começa pela forma como faz culto. Começa pela maneira como presta culto. Se faz em harmonia com o que a Bíblia doutrina, ou se faz em harmonia com a nossa agenda, com a nossa forma de pensar, com a nossa maneira, com o nosso querer, com o que se adapta melhor à nossa vida. E o culto a Deus é um item da agenda apertada, é um item do dia, não é o item do dia, não é o momento da semana, não é o mais importante, é alguma coisa que eu vou me adaptar, ou vou adaptar a mim, eu vou adaptar o meu jeito, eu vou adaptar o que eu penso, eu vou adaptar o que eu quero, eu vou adaptar a minha forma, e com isso o culto se torna desprezível aos olhos do Senhor. Tem alguns momentos de o profeta Isaías fala disso de uma maneira muito clara, que Deus chega a dizer, estou aborrecido com o culto de vocês, eu estou cansado do culto de vocês, as mulheres cantando parecem vaca mugindo, diz Isaías. Não sou eu que estou falando, ninguém me processe, porque hoje o mundo está chato, a gente não pode falar nada, que tem gente já invocada. O profeta diz, as mulheres cantando parecem vaca mugindo. Por quê? Porque tratam de qualquer jeito. A vaidade pessoal é mais importante do que o culto. Por que você sempre chega atrasado? Você viu o tamanho do meu cabelo, meu irmão? Para eu cuidar desse cabelo, demora um tempão. Você não tem esse problema, né, irmão? Demora um tempão para cuidar desse cabelo. Então por isso que eu sempre chego atrasado. Eu tenho as minhas coisas, a minha vida, eu tenho o meu jeito, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema. E vai adaptando. Nesse texto, no capítulo 1, versículo 10 de Malaquias, o Senhor chega a dizer, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no altar. Puxa, vocês já pensaram a profundidade disso, a seriedade disso? Deus está dizendo, eu gostaria que meu templo fosse fechado, porque estão desperdiçando tempo aí, ensaiando e cantando, pondo fogo no altar, está pregando à toa. Não adianta nada disso, não adianta as orações, não adianta a intercessão, não adianta o fogo no altar, porque isso é inútil, porque a forma como presta o culto não me serve, não me agrada, não é como eu digo, é como vocês querem fazer. Essa era a primeira negligência de Israel. A segunda negligência nós temos no capítulo 2, versículo 1 a 9. É uma displicência com o serviço, ou seja, a missão que eles tinham. A missão. Aqui nesse texto, Deus usa como referência a aliança que ele fez com a tribo de Levi.
Os irmãos sabem que das 12 tribos de Israel, Levi foi separado para ser a tribo que iria prestar culto ao Senhor, iria se dedicar ao Senhor. Era aquela família sacerdotal, aquele povo separado exclusivamente para as coisas de Deus. E Deus chamou a tribo de Levi. E ele usa a aliança da tribo de Levi, dizendo que no passado, aquela aliança foi respeitada. Veja no versículo 5 até o 7. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu, e tremeu por causa do meu nome. Olha só como que deveria ser aquela tribo. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. E depois fala, porque os lábios dessa turma devem ser lábios para mostrar o conhecimento de Deus, para levar a instrução, para ser mensageiro do Senhor. Então, o serviço prestado a Deus, e eu quero lembrar vocês que hoje, na igreja, Pedro diz que todo crente é sacerdote do Senhor. Todo crente é um tipo de levita, é alguém separado de todas as famílias da terra, para através da sua vida prestar serviço ao Senhor, através das suas palavras prestar serviço ao Senhor. As palavras e os comportamentos não são como os comportamentos de uma pessoa qualquer, porque foi separado para prestar serviço ao Senhor. Mas eles não se colocaram como mensageiros de Deus, nem para os seus irmãos e nem para os outros povos. Eles não estavam preocupados com os seus irmãos para promover edificação nos seus irmãos. Eles não estavam interessados que os seus irmãos crescessem no relacionamento com Deus. Eles não tinham uma mente focada, pensando, o que eu falo, o que eu faço, ajuda o meu irmão a crescer espiritualmente, ajuda o meu irmão a se desenvolver no relacionamento com Deus. Eles também não estavam preocupados quanto ao testemunho que eles estavam dando aos outros povos. Eles não estavam interessados em ver os pagãos se converterem. Eles não estavam interessados em que aquelas pessoas de outros povos, onde eles passavam, onde eles estavam, os estrangeiros no meio dele, quando eles viajavam para outras cidades e países, eles não estavam preocupados em ter um testemunho, um comportamento, uma atitude que impressionasse aquelas pessoas em relação a Deus, e levasse aquelas pessoas a desejarem conhecer Deus e viverem com Deus. Não viviam assim. Eles não faziam isso. E por isso eles não estavam cuidando da casa do Senhor, eles não estavam zelando da casa do Senhor. E isso caracterizava que eles não estavam sendo amigos de Deus. Porque a temática dessa semana é que os amigos de Deus zelam pela casa de Deus. Eles não estavam zelando. Terceira atitude deles, capítulo 2, versículo 10 a 17, enfatiza isso. E ali fala sobre a vida moral. Eles tinham uma displicência com a santidade pessoal deles. E essa displicência era marcada por dois comportamentos que eles tinham. E esses dois comportamentos representavam a quebra de contrato. Eles eram infiéis nos contratos. Eles não cumpriam os contratos que tinham. E aqui, nesse texto, mostra duas posições que quebravam os contratos. Primeiro, aqui fala do divórcio. Aqui fala da infidelidade conjugal. Capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel. Então vejam como eles estavam sendo infiéis dentro do casamento. No versículo 14 e versículo 15 diz: e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um,
mesmo que lhe soprasse o Espírito. E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. A prática do adultério, da infidelidade conjugal é, em primeira instância, uma ofensa contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito. Em um segundo momento, é uma ofensa contra o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você. E em terceiro lugar, é uma ofensa contra a outra pessoa com quem temos uma aliança. E Israel tratava isso com banalidade, com vulgaridade, como nos dias de hoje. O adultério era um caso, era um probleminha, era um erro, que corrigia simplesmente. Eles não tinham esse olhar de Deus, e por isso eles estavam se tornando desprezíveis aos olhos de Deus, como Malaquias diz. O outro problema deles estava também relacionado com a vida moral, que era o casamento misto. Eles não se importavam em se relacionar e ter um comportamento de aliança com pessoas que tinham outros deuses. Eles não se importavam com isso, para eles era normal. Viu, gostou, está em promoção, eu levo, pronto. Era assim, não tinha, mas é lícito. Mas essa pessoa tem o mesmo espírito que eu tenho, tem a mesma alma que eu tenho, busca o mesmo Deus que eu busco? Não tinha. Para eles isso não era importante. Eles não se davam conta de quanto isso os afetava no seu relacionamento com Deus. No versículo 11, diz assim: Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Hoje é tido com muita naturalidade uma pessoa crente se relacionar, casar, passa por cima da Bíblia. Eu já ouvi coisa do tipo: mas é uma boa pessoa, é um bom rapaz, é uma boa moça. Rasga a Bíblia, joga fora. O que Deus fala não serve para mim. O que Deus fala não me interessa. Eu faço do meu jeito é melhor. A Bíblia é muito clara. Eu não preciso nem citar outros textos que alguns irmãos já estão lembrando. De Paulo, por exemplo, aos Coríntios, já estão lembrando. É uma repetição de Paulo aos Coríntios ao que está aqui em Malaquias. Aquele povo começou a ser contaminado e destruído, porque começou a se dar em casamento a pessoas que não tinham o mesmo Deus, que não professavam a mesma fé, não entendiam que o casamento é uma tricotomia, é uma comunhão de corpo, de alma e de espírito. Não pode se casar pela metade, se casa por inteiro. Mas eles não ligavam para isso. Afinal de contas, é o meu filho, é a minha filha, gosta. É uma pessoa muito honesta, tem princípios, tem valores. Deus não fala nada disso. Deus fala adorador de Deus estranho. Até dentro da igreja tem que escolher com quem casa. Até dentro da igreja tem que observar com quem vai se relacionar para ter comunhão de alma e de espírito. Não é com qualquer pessoa. Eles não se importavam com isso. A quarta causa de negligência que os impedia de serem amigos de Deus: displicência nas ofertas e dízimos. Aí nós temos isso enfaticamente falado pelo profeta no capítulo 3, versículos 6 a 10. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos.
Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas pensam, e até certo ponto tem razão, que as contribuições resolvem um problema ou dão subsídio para a igreja, e até certo ponto é isso. Mas o objetivo de Deus nas contribuições está expresso aqui do versículo 10, né? Tragam todos os dízimos, e depois diz: ponham-me à prova, vou abrir as janelas do céu, vou derramar bênção sobre vocês, vou repreender o devorador, ele não vai consumir o que vocês fazem, eu não vou deixar improdutivos campos, sem frutos, todos dirão que vocês são felizes, será uma terra de delícia. Esse é o propósito de Deus para aqueles que prestam culto ao Senhor. Agora notem, tem gente que olha para o dízimo e diz: eu vou ser dizimista, mas não olha para o capítulo 1, para o capítulo 2, não olha para o culto, não olha para o serviço, não olha para a fidelidade nos contratos, não olha para isso, mas diz: eu vou ser dizimista, não adianta nada. Deus não é mercador, Deus não faz negócio, Ele não quer o teu bolso, Ele quer você. Não adianta dar dinheiro na igreja se você não se der à igreja para zelar da igreja do Senhor, para cuidar da igreja do Senhor. Fique com o teu dinheiro, coma o teu dinheiro. Se você quer ficar com você, se você quer devorar a sua vida nos seus prazeres, então devore o seu dinheiro também. Mas se você decidiu morrer para si mesmo e reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, então renuncie à sua própria vida, entregue-se a Jesus Cristo, viva para Ele, seja fiel a Ele, honre a Ele, e aí as suas contribuições serão bem recebidas pelo Senhor. Elas não pagarão as contas da igreja, apenas pagarão as tuas contas. As tuas contribuições pagarão as tuas contas, porque Deus não vai ficar falho na sua palavra, Ele é fiel no contrato. Tragam os dízimos, mas preste atenção, tragam os dízimos dentro desse contexto. Primeiro traga você, depois traga o teu serviço para o Senhor, depois traga a tua fidelidade nos contratos com Deus e com as pessoas. Aí depois traga o seu dízimo. E você vai ver que Deus é fiel na aliança. Eu abrirei as janelas do céu e eu derramarei bênção tal sobre vocês, e todos na terra dirão: aquele povo é feliz. Concluo a mensagem. Preparados aí para cantar? Vamos ficar em pé, eu vou concluir, mas eu quero que vocês me ouçam em pé nessa conclusão. Deus faz promessas. Ainda olhando para esse texto de Malaquias, Deus faz promessas, pelo menos no capítulo 3 e no capítulo 4, Ele faz promessas. Mas Ele faz promessas para dois tipos de pessoa. Ele faz promessas para aqueles que se colocam debaixo da bênção dEle, que zelam pela sua casa, aqueles que são seus amigos. E Ele faz promessas de maldição para aqueles que se tornam inimigos deles, que desprezam a sua casa, em todo o preâmbulo que eu apresentei do que é desprezar a casa de Deus. Aí Ele faz promessas de maldição. Primeiro, Ele faz promessas de bênçãos para aqueles que no meio do povo não se conformavam com esse comportamento. Porque mesmo Israel estando vivendo tudo isso, lá no meio, tinham aqueles que não aceitavam. Lá no meio tinham aqueles que se posicionavam. Lá no meio tinham aqueles que diziam: não à infidelidade ao Senhor, não à negligência. Tem aqueles que diziam sim,
sim ao culto, sim ao serviço, sim à fidelidade, sim às contribuições. Lá no meio tinham aqueles. Eu me lembro de Isaías, quando é pintado um quadro terrível, Deus diz: eu vou destruir, eu vou acabar com tudo, não aguento mais esse povo. Os 6 primeiros capítulos de Isaías, você lê isso: eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou desfazer, eles vão perder o que tem, eles não terão mais nada. Mas termina, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 5, termina dizendo assim: todavia Deus diz, haverá uma santa semente, essa santa semente será um toco. Sabe o que quer dizer? Haverá aqueles que vão permanecer sempre fiéis a Deus, sempre entregues a Deus, sempre zelando pela casa de Deus, e eles serão uma pequena semente, mas essa semente será um toco, e desse toco vai nascer uma árvore frondosa. Eu te desafio a ser um toco, eu te desafio a ser fiel, eu te desafio a ser esse que Deus fala. Tinha essas santas sementes que seriam um toco lá em Israel. No capítulo 3, versículo 16 a 18 diz: então os que temiam o Senhor, olha só, no meio desse quadro todo, nunca esqueça o quadro e o contexto do que eu estou pregando. Havia ali os que temiam o Senhor. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que dizia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ah, tinha um povo lá indignado. Tinha um povo que não se conformava. Tinha um povo que dizia: não pode ser desse jeito. Tinha um povo que não aceitava a iniquidade, o pecado e a falta de zelo e a negligência do povo com naturalidade. Tinha um povo que não olhava para o vizinho negligente e falava: e aí, meu amigo? Tinha um povo que não olhava para as pessoas que negligenciavam com Deus e dizia: meu companheiro. Tinha um povo que não aceitava. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. Deus continua falando com esse povo. Ele disse: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo. Aleluia, o Senhor virá ao seu tempo. Nesse mesmo tempo Zacarias estava declarando: o Messias virá. Eles já pensavam: está demorando, não vem mais. Passaram-se ainda 400 anos, mas o Messias veio. O Messias veio, o Verbo se fez carne, entre nós habitou, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Messias veio, cheio de graça e de verdade. Veio para os seus, mas os seus não receberam, não reconheceram, porque estavam vivendo dessa forma negligente. Foram desprezados, foram tirados da videira. Mas foi dado poder a todo aquele que crê no seu nome de ser feito filho de Deus. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Se você é alguém que não negligencia com a casa de Deus, aleluia, aleluia. E o mensageiro da aliança, quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, é como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas, darão o culto verdadeiro ao Senhor. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, aquele começo de Levi, como nos primeiros anos. Mas tem promessas também para os que negligenciam.
capítulo 3, versículo 5 na sequência: virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma história é igual sempre, gente. A história só se repete. Nós estamos há 2000 anos de que Jesus veio no mundo. Quando ele veio restaurar, veio avivamento na terra. Esse povo de Israel estava há 100 anos, e quando eles foram restaurados da Babilônia e libertos, e quando veio a libertação, veio avivamento sobre eles, eles se alegraram e serviram ao Senhor. O tempo passou, esses 100 anos, e depois de 100 anos, eles estavam completamente negligentes. Zacarias falava: o Senhor vem, o Messias vem, e eles continuavam negligentes. Está demorando. A história só se repete. Passaram 2000 anos, Jesus não veio, não voltou, não veio pela segunda vez, Ricardo. Ele prometeu que virá pela segunda vez. Ele vai surgir nos céus, em nuvens, em glória. Aleluia! Há um povo que vai subir, vai ser arrebatado. Não são os negligentes. Haverá 2 numa cama, um subirá, outro ficará. Haverá 2 numa moenda, malhando trigo, um vai subir, outro vai ficar. Haverão 10 virgens, 5 vão subir, 5 vão ficar. Os negligentes, os que não zelam pela casa de Deus, os que desprezam a oferta do Senhor, os que não servem ao Senhor, mas a si mesmos, os que desprezam os contratos, as alianças, começando por Deus, indo para a família, indo para todas as direções. Os que fazem do dinheiro o seu Deus e não o sacrificam ao Senhor em dízimos e ofertas. O Senhor virá. E sobre vocês virá juízo. Mas o Senhor virá. E sobre aqueles que estão zelando pela casa do Senhor, que estiverem zelando quando Ele vier, porque pode demorar, mas Ele virá. Não sabemos o dia e a hora, mas Ele virá. Os que zelam pela casa do Senhor, não haverá juízo sobre eles, haverá galardão, haverá recompensa, haverá alegria, toda lágrima secará dos seus olhos, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. A morte já passou, a dor já passou, a guerra já passou, a artrose já passou, a celulite já passou, a angústia já passou, o sofrimento já passou. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia! Habitarão com Ele para sempre. Ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também comigo. Ele virá. Tem os que se alegram com isso, tem os que temem com isso, mas Ele virá. Como vocês sabem, eu procuro ser mais doutrinário no culto de Santa Ceia. E a minha doutrina para você hoje é: guarde as suas vestes, mantenha óleo na sua cabeça, seja zeloso pela casa de Deus, porque Ele virá. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra.